Olá, hoje a gente vai estar falando sobre assistência ao pré-natal e eu trouxe uma perguntinha para vocês, né? De onde surge o pré-natal? E nisso eu trago o gráfico sobre mortalidade materna. A gente tem aqui os anos de 1990, 2000 e 2007. O roxinho representa morte materna obstétrica direta e o cinza, morte materna obstétrica indireta. E o que seria as mortes maternas obstétrica direta? São as doenças que surgem na gravidez, durante o parto, o puerpério, né, que é ali o pós-parto, até os 42 dias após o parto. Se surgir ali alguma doença, a gente considera como uma doença obstétrica direta. E já a indireta, ela é o contrário. Ali a mulher já tem doenças pré-existentes e quando ela fica gestante, essas doenças elas ocorrem, né, agravos dessas doenças. Por conta da fisiologia, né, ali da gestação, essas doenças acabam se agravando nessa mulher, que podem, né, levar essa mulher ao óbito. A gente pode citar aí, por exemplo, né, que é o top mais, né, do pré-natal, é a hipertensão, né, a diabetes, que a gente sabe que são fatores, né, bem altos de risco. Então, de onde é que surge o pré-natal? O pré-natal ele surge da necessidade da redução da mortalidade materna. Em 1990, nós tínhamos 140 óbitos por 100 mil nascidos vivos. E então, o pré-natal surge exatamente para trazer essa redução dessas mortes, né? E com o pré-natal a gente vai fazer o quê? A gente vai estar ali planejando, né? Descobrindo precocemente as doenças para que assim a gente possa trazer uma gestação saudável, um nascimento saudável. E aí a maioria dessas mortes, em 1990, até os percussores de hoje, são causas evitáveis. Então, o pré-natal surge disso aqui, de um objetivo da redução da mortalidade materna. E aí a gente vem falando da rede cegonha, que a rede cegonha, ela não é uma política, né, do SUS. A rede cegonha, ela é exatamente uma estratégia que visa, né, a redução da morbimortalidade, reduzir essa taxa das mortes, né, tanto maternas quanto infantil. E aí a gente tem aqui a regulação, né, a regulamentação da rede cegonha, que se deu aqui na portaria número 1459, de 24 de junho de 2011, que institui no âmbito do Sistema Único de Saúde a rede cegonha. E aí na portaria 2351, de 5 de outubro de 2011, essa portaria é alterada. E o que é que muda? Simplesmente nessa portaria de 5 de outubro de 2011, nós temos já as ações, né, que serão realizadas através da rede cegonha. Então, a rede cegonha, ela faz parte das RAIs, que são as redes de atenção à saúde. Ela é uma estratégia, lembrem disso. Não é uma política, ela é uma rede estratégica para a redução aí da taxa, né, da morbimortalidade. E quais são os princípios da rede cegonha? Os princípios da rede cegonha são a humanização do parto e do nascimento, com a ampliação das boas práticas baseadas em evidência, a organização do serviço de saúde enquanto a rede de atenção à saúde, o acolhimento da gestante e do bebê, com classificação de risco em todos os pontos de atenção, a vinculação da gestante à maternidade, gestante não peregrina e a realização de exames de rotina com resultados em tempo oportuno. Então, como a gente tem visto, né, tem acontecido muito, né, de violências obstétricas, né? Então, a rede cegonha, ela vem para tentar tornar o parto, né, tornar o nascimento humanizado, né? Que a mulher possa fazer isso de forma fisiológica, que a mulher possa ter esse direito de ter autonomia, né? Sobre o seu corpo, sobre o seu parto, sobre o nascimento do seu filho. E aí aqui a gente tem
uma rede de atenção em todos os âmbitos que essa mulher necessitar. Como a gente falou lá em saúde coletiva, né, sobre a integralidade, então é isso também que entra como um princípio da rede cegonha, o princípio de integralidade, de oferecer para essa mulher todos os níveis de assistência que ela necessite. E a gente tem aqui também, né, realização de exames de rotina com resultados em tempo oportuno, porque nós precisamos, né, o quanto antes rastrear qualquer risco, né, que essa mulher possa ter e seu filho também, né, ali a sua prole. E dentro da rede cegonha nós temos também as diretrizes, né, que é o acolhimento e classificação de risco, ampliação do acesso e melhoria da qualidade do pré-natal, vinculação de gestante à unidade referencial transporte seguro, boas práticas e segurança na atenção ao parto e nascimento. E aí entra também a atenção à saúde das crianças, de 0 a 24 meses, com qualidade e resolutividade, acesso ao planejamento reprodutivo dentro de uma política mais ampla de atenção integral à saúde da mulher e saúde da criança. Então, aqui a gente entra, né, com o planejamento familiar, que ele surge por meio da Lei 9.236 em 96. E hoje, né, não mais como planejamento familiar, mas sim como planejamento reprodutivo, né, porque ele tanto ajuda, né, pessoas que têm o desejo de como é que se possa dizer? De contracepção, né, que é ali se prevenir de uma gravidez, quanto também aqueles que têm o desejo, né, de engravidar. Então, hoje a gente muda essa nomenclatura de planejamento familiar para planejamento reprodutivo. E não só, né, visando aí a questão de gestações, mas também da prevenção das ISTs, né, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Então, dentro do contexto da rede cegonha, nós temos também, né, o planejamento reprodutivo, que ele visa o quê? Diminuir o número de gestações não desejadas, né, por meio da contracepção e de abortamentos provocados. Porque ali uma gestação, né, que ela não foi planejada, muitas das vezes ela até é desejada, mas não foi planejada. E aí acaba causando ali os abortos provocados. E hoje nós temos como terceira causa de morte das mulheres aborto, porque, né, vai ali naqueles locais clandestinos que não fazem, né, ali uma asepsia, não tem ali os cuidados corretos e causam o óbito dessas mulheres, dessas crianças. Então, é a terceira causa de mortes, os abortos. Então, a gente busca, né? Lembra que a gente falou lá no começo que a rede cegonha, o principal objetivo, a principal estratégia dela é diminuir a taxa de mortalidade. Então, é diminuir a morte dessas mulheres, a morte dessas crianças. E aí a gente traz a contracepção no planejamento reprodutivo exatamente para essas mulheres, para esses casais que não querem, né, ter filhos. E aí diminui o número de cesáreas realizadas para fazer ligadura tubária, porque não pode, né, está sendo feito isso, mas a gente sabe que muitas das vezes isso acontece ali por debaixo dos panos. E a gente deve conversar com essa mulher durante, né, ali após o parto ou até mesmo antes, né, do parto, tá conversando com essa mulher, olha, existe métodos de barreira, existe métodos contraceptivos, né, hormonais, existe também os comportamentais, que a gente sabe que, né, não tem tanta eficácia, mas hoje a gente tem aí os hormonais que eles são tão bons quanto, né, a ligação tubária. Então a gente tem que oferecer todas as hipóteses possíveis, né, para essa mulher antes dela chegar a uma decisão da ligação tubária, né? Porque o que acontece? Muitas das vezes a mulher está ali com os hormônios, né, a flor da pele. E aí durante ali o parto ela não está em condições de decidir, né, se ela quer fazer essa ligadura ou não. E muitas das vezes a mulher pode se arrepender de ter feito essa decisão.
Então hoje, né, nós assinamos ali um termo, caso a gente tenha esse desejo de fazer a ligadura tubária, mas que antes seja oferecido para essa mulher todos os meios contracepcionais possíveis, né, para que ela possa tomar uma decisão baseada nisso. E aí aqui, né, diminuir o número de ligaduras tubárias por falta de opção e de acesso a outros métodos anticoncepcionais. Exatamente o que eu acabei de falar, né? Aumenta o intervalo entre as gestações, contribuindo para diminuir a frequência de bebês de baixo peso e para aqueles que sejam adequadamente amamentados. Aí, às vezes, a mulher, né, engravida num período ali, né, menos de 6 meses, menos de 1 ano. A gente vê muitas situações, né, exatamente porque não houve aí um planejamento reprodutivo, né? E aí, às vezes, a mulher não tinha o desejo, e se ela tinha, né, a gente pede que aguarde aí o período de 2 anos para que ocorra aí uma gravidez saudável, né? Não trazendo esse risco, né, da criança vir com baixo peso e não ser amamentada corretamente, né? Conforme a OMS, a gente tem aí a amamentação exclusiva até os 6 meses e após os 6 meses a gente entra com a introdução alimentar, a introdução, né, de outros alimentos além do leite materno. Então, com isso, né, com esse planejamento reprodutivo, a gente busca, né, beneficiar também essa criança, né, que virá aí de uma gestação com pouco intervalo. Possibilita também planejar a gravidez em mulheres adolescentes ou com patologias crônicas descompensadas, tais como diabetes, cardiopatias, hipertensão, portadoras do HIV, entre outros. Como eu falei para vocês no início, o planejamento reprodutivo, ele tanto busca aqueles que querem evitar uma gestação, quanto aqueles que querem, né, ter ali uma gestação, um casal que decide, né, que eles querem ficar grávidos. Então a gente vai ver todos os antecedentes, fazer uma anamnese, aí entra, né, a questão da avaliação pré-concepcional, para que a gente possa, né, levantar possibilidades aqui para esse planejamento. E aí, como tem aqui, né, planejar para as mulheres adolescentes, né? A gente vê que tem um índice muito alto, né, de adolescentes gestantes, né? E tudo isso se resolveria dentro ali de um planejamento reprodutivo. E aí os objetivos da Rede Cegonha. É o novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança, com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento da criança de 0 aos 24 meses. Anotem aí, o crescimento e desenvolvimento da criança até 0 aos 24 meses. Rede de atenção que garanta acesso, acolhimento e resolutividade e a redução da mortalidade materna e neonatal. No caso aí, né, nossos bebezinhos de 0 a 28 dias, né, os neonatais. E aqui entra esse nível de assistência, né? A mulher, ela vai ter direito ali de fazer, né, o seu pré-natal, buscando sempre, né, o rastreio de possíveis riscos. Vai ter o seu parto, né, também humanizado. E essa criança também tem o direito de receber toda a sua assistência até os 24 meses. E quais são as iniciativas da Rede Cegonha? Ela representa um conjunto de iniciativas que envolvem mudanças no processo do cuidado à gravidez, ao parto e ao nascimento, na articulação dos pontos de atenção em rede e regulação obstétrica no momento do parto, na qualificação técnica das equipes de atenção primária e no âmbito das maternidades, na melhoria dos serviços de saúde, UBS maternidades, na ampliação de serviços e profissionais para estimular a prática do parto fisiológico e na humanização do parto e do nascimento, casa de parto normal, enfermeira obstétrica, parteiras, casa da mãe e do bebê. Então, tudo isso aqui é o que eu falei também no início, né? Que é buscando, né, que essa mãe, ela tenha autonomia de escolher o seu parto, de ser respeitada, né? Porque muitas das vezes ocorre ali a violência obstétrica verbal, né? Que é quando as pessoas dizem assim, a mulher está ali no momento de dor, né? Como é que se possa dizer? Expressando a sua dor através de gritos, né? Falando que realmente, né? Ai, tá doendo, eu não vou aguentar, né? Enfim, os momentos que acontecem ali, né, no parto. E aí vem ali, né, uma enfermeira, um médico,
seja quem for, né? E diz, mas na hora que você foi fazer esse menino, você não estava sentindo dor, você não estava fazendo assim assado, né? Como se fosse apedrejando, né? Essa mulher que está ali no momento de dor, não respeitando aquele processo fisiológico da mulher. Então, essas iniciativas da Rede Cegonha, ela busca tudo isso, oferecer uma gestação saudável, oferecer ali uma humanização no parto e um nascimento saudável, né, para que a gente possa ter aí crianças saudáveis, mães saudáveis. E aí dentro disso tem todo esse planejamento, né, aqui da Rede Cegonha, que seria, né, aqui é o domicílio, a unidade básica de saúde, a casa da gestante, bebê e puérpera, um centro só para parto normal, uma maternidade, outra maternidade só para as mães aí, né, com pré-natal de alto risco. E aqui ao lado a gente tem as ambulâncias, né, que mais para frente a gente vai estar falando sobre isso. Atenção obstétrica da Rede Cegonha, né? Estratégia do Ministério da Saúde que visa organizar uma rede de cuidados que assegure às mulheres ao direito do planejamento reprodutivo, a atenção humanizada à gravidez, um parto, abortamento e puerpério, às crianças o direito ao nascimento seguro, humanizado e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. E aqui entra, né, a questão do abortamento, né? Exatamente aí mulheres, né, de todas as idades, né, sejam elas adolescentes, crianças, adultas, né, que sofrem aí abusos sexuais ou até mesmo estupro, né, por lei não deveria nem ter que se explicar, né, só chegaria em uma unidade e falaria, né, ali o ocorrido e teria esse direito ao acesso ao aborto. Mas a gente sabe que aqui no Brasil isso não é a nossa realidade, né? Como a gente viu aí há alguns meses, não sei se vocês chegaram a ver, eu não vou lembrar o estado, mas uma criança, né, sofria abuso e aí estava no hospital para fazer esse aborto, que acabou engravidando, né, ali do abusador. E aí foram várias pessoas ali religiosas contestar, levantar cartazes contra esse abortamento, né? A gente ainda existe, né, muitos tabus com relação a isso, né? Mas aí é que a gente entra aqui, né, a defesa dos direitos humanos. Então a gente traz, né, essa proteção, tenta trazer essa proteção, né, para as mulheres. Nem sempre, né, a gente consegue, mas a gente segue tentando, né? E aí como eu falei para vocês, né, o aborto, ele é a terceira causa, né, de morte das mulheres. Então isso é muito interessante, né, a gente ter essa assistência, né, dentro aí, né, dos direitos humanos, dentro aí das leis. E aí aqui dentro, né, desse contexto, entra questões muito parecidas, né, com o que a gente conversou sobre equidade, né, que tem a promoção da equidade. Entra também aqui a universalidade, quando a gente fala sobre o respeito à diversidade cultural, étnica, racial e às diferenças regionais. Então, independe, né, de todos esses fatores. Todos têm acesso, né, todas as mulheres têm acesso a essa rede. O enfoque de gênero, a garantia dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos de mulheres, homens, jovens e adolescentes, a participação e a mobilização social. Então aqui a gente traz um contexto que todos, né, desde um menino à menina, desde um adolescente a um homem, a uma mulher, tem direito a esse planejamento, né, reprodutivo, a participação e a mobilização social. Então, a estratégia, né, da Rede Cegonha é exatamente isso. Ela visa trazer ali autonomia, né, desde para as adolescentes, quanto para mulheres, quanto para homens, para que a gente tenha autonomia nas nossas escolhas, né? Como eu falei para vocês, tanto de ter uma criança, né, ter ali uma gestação, quanto não ter, e usar, né, os métodos contraceptivos que servem, né, aí com dois objetivos, né?
a gente se prevenir de uma gestação não planejada e aí evitar, né, que se adquira infecções sexualmente transmissíveis. E dentro da estratégia da Rede Cegonha, a gente tem seus componentes, né, que eles visam estruturar e organizar a atenção à saúde materna e infantil. E quais são esses 4 componentes? Nós temos aí o pré-natal, parto e nascimento, puerpério e atenção integral à saúde da criança, que seria aí, né, no pós-parto, e é como a gente falou, né, ali de 0 a 24 meses a gente tem aí essa assistência para as crianças, e o sistema logístico, que é o quê? Um transporte sanitário e regulação. Acredito que em São Paulo, né, é oferecido para a mulher um cartão, né, com vale transporte, para que ela possa, né, estar se locomovendo até os pré-natais, caso ela precise, né, ali de uma urgência, né, de ir em alguma unidade, ela possa ir, né, porque às vezes, dependendo aí das condições dessa mulher, ela não vai ter dinheiro nem para ir para o pré-natal, e quando ela necessitar, né, de um suporte aí mais avançado, ela também não vai ter condições de ir, né. Então, a Rede Cegonha, ela tem isso também, né, sobre o sistema logístico. E já a regulação é a nossa própria ambulância, nosso próprio SAMU, que ele também, né, tem que ter essa estrutura para que a mulher possa ter seu parto ali na ambulância, o seu filho possa receber ali a assistência, né, necessária em casos, né, de emergência. E aí, dentro do componente pré-natal, nós temos o pré-natal na UBS, que é a captação precoce da gestante, acolher as intercorrências na gravidez e classificação de risco, acesso ao alto risco em tempo oportuno e acesso aos exames oportunamente. Então, como eu falei para vocês, né, o carro-chefe aí da Rede Cegonha é o pré-natal, é fazer essa busca dentro do pré-natal, né, que a gente possa aí evitar a morte dessa mamãe, a morte do bebê. E ainda seguindo os componentes pré-natal, a gente tem a vinculação da gestante desde o pré-natal ao local do parto. E aí entra, né, a questão que nós temos o direito de ir até a unidade que a gente vai ter o parto, conhecer a sala de parto, conhecer toda a estrutura, né, todo o processo como será feito, para que a gente possa, né, escolher, né, como é que a gente quer o nosso parto. Então, esse é um dos direitos que está dentro, né, do componente pré-natal. A prevenção e tratamento de DST, HIV e hepatites, deslocamento das gestantes para o parto, como eu falei para vocês, né, seja ali pelo meio sanitário, que seria esse auxílio, né, às vezes também tem carros, né, que levam a mulher, e também o de regulação, que seria, né, em casos emergenciais. É a qualificação do sistema e da gestão da informação. E aí aqui são os exames, né, de pré-natal de todas as gestantes. E a gente tem uma pequena diferenciação aqui das mulheres que vão fazer um pré-natal de baixo risco e aquelas que são de alto risco. Então todas as gestantes, elas têm direito a esses exames, que é o teste rápido de gravidez, que a gente falou, né, quando a gente citou aí as probabilidades, quando a gente citou lá os diagnósticos de gravidez, né? Teste rápido de sífilis, teste rápido de HIV, teste rápido para sífilis ou VDRL, teste indireto de antiglobulina humana para gestantes, né? RH negativo, proteinúria, teste rápido, ampliação da ultrassom obstétrico 100% das gestantes, cultura, né, de bactérias para identificação da urina. A gente vai ver mais para frente que uma das coisas que acomete muito, né, as gestantes é a infecção urinária. E aqui, né, dentro dos exames de alto risco, a gente tem exames mais específicos, né, que são as contagens de plaquetas, dosagem de proteínas, dosagem de ureia, creatinina e ácido úrico, cardiotocografia antiparto, eletrocardiograma e ultrassom obstétrico com Doppler. Aí entra, né, o componente de parto e nascimento. Suficiência de leitos obstétricos e neonatais, aqui segundo a RDC 36 de 2008, a ambiência das maternidades, boas práticas e atenção ao parto e ao nascimento. Então aqui, né, essa mulher, ela tem que ter
um leito para ela. Se o filho, né, precisar ali da UCI ou da UTI, precisa ter uma vaga para ele, é isso que se busca, né? E essa ambiência nas maternidades, né? Que é ali um local adequado, um local limpo para que se receba e tenha ali, né, a maior taxa de diminuição possível, né, de infecções, de outras, né, doenças que possa cometer essa mulher e essa criança. E aí entra aqui, né, que eu acho muito legal, muito bacana, que é dentro desse componente parto-nascimento, o acompanhante, né? Antigamente nós não tínhamos, né, acompanhante. Eu até citei na outra aula que a minha mãe, né, teve meu irmão e eles passaram 15 dias internados, porque meu irmão, né, teve uma infecção. E aí não tinha acompanhante. E a minha mãe foi cesárea, né? Não diminuindo a dor das mulheres que têm um parto normal. Mas ali na cesárea a gente tem tanto, né, ali um bebê, um neonato, quanto uma mãe que está ali num pós-operatório, né? E a gente sabe que todo pós-operatório ele tem ali as suas recomendações. Então imagina só uma mulher num pós-operatório tendo que fazer todos os cuidados daquela criança, né? Se locomover, enfim, né? É muito doloroso, né? Porque ela não podia ter um acompanhante, né? Essa questão do acompanhante, ela veio aí junto, né? Da Rede Cegonha, já aí em 2011, 2013, né? Então essa parte é muito bacana, né? Hoje, infelizmente, a gente está voltando aí, né? Para a era da caverna por conta do Covid. Então não está sendo permitido, né? Acompanhantes por conta disso, mas é uma grande evolução, né, dentro aí da saúde da mulher. Também dentro do componente de parto e nascimento a gente tem a classificação de risco e colegiado gestor das maternidades voltadas para a humanização. Então sempre a gente vai estar voltando, né, para que tudo isso seja muito humanizado, né? Mas não é o que a gente vê na nossa realidade, mas é o que a gente busca, né, enquanto profissionais, fazer a nossa parte. Aí a gente entra, né, para o componente puerpério e a atenção integral à saúde da criança. A gente tem aí, né, o aleitamento, tem a visita domiciliar na primeira semana após o parto, a busca ativa das crianças vulneráveis, também educação para a saúde sexual e reprodutiva, prevenção de DST, AIDS e orientar contracepção. E aqui entra, né, como eu tinha comentado também na outra aula, a gente hoje, né, nem sabe com que idade começar a orientar os nossos filhos, né? Porque o mundo está aí, a internet está aí para ensinar, então cabe a nós pais, né, levar essa educação de saúde sexual e reprodutiva para os nossos filhos, né? A gente vê muito aí, né, hoje a gente vê que a idade ali reprodutiva é de 9, não sei se eu não estou enganada, é de 10 a tantos anos. 10 anos, né, a gente vê que é uma criança, né, deveria estar aí brincando de boneca, né, de qualquer outra coisa, e não, né, ali já se preparando, né, tendo ali sua vida sexual ativa. Mas, se nós temos, a gente deve o quê? Orientar, né, fazer ali o planejamento reprodutivo com essa criança, com esse adolescente, né, na busca de evitar aí, né, possíveis ISTs e também uma gravidez indesejada e com isso aí, né, um abortamento, porque muitas vezes não quer falar para os pais, né, vai lá, faz um aborto clandestino, morre a criança, morre o adolescente. Então, tudo isso é buscando, né, aí a diminuição, a redução dessas mortes, né. E aí, como eu falei para vocês, né, dentro também dos componentes, dos 4 componentes, nós temos o componente de sistema logístico, transporte sanitário e regulação. O transporte seguro pelo SAMU Cegonha, equipadas com incubadoras e ventiladores neonatal. Vaga, sempre vinculação da gestante ao local do parto e regulação de leitos obstétricos e neonatais. Então, aqui, se a mulher precisar, né, ter ali um parto, ali que aconteceu ali uma emergência, né, eu vi essa semana que teve uma paciente que teve seu bebê dentro do carro porque não aguentou esperar. Então, o SAMU Cegonha serviria nesse momento, né, onde a gente tem ali um parto de emergência. E aí vamos dizer que se for uma gestação pré-termo, né, um parto pré-termo,
de uma criança que vai precisar aí de incubadores, de ventiladores, né? Então, o SAMU Cegonha ele já ofereceria tudo isso, né? E aí, também ainda dentro da rede Cegonha, a gente tem a inclusão, né, dos pais, dos parceiros, né, nas consultas do pré-natal. E buscando também aí um autocuidado do homem, né, para reduzir a morbimortalidade masculina e criar-se ali um vínculo entre as mulheres, os filhos, né. E aí é que tá, né, porque daí a gente tem essa oferta, porém a gente é barrado no momento em que o pai ele só tem direito a ir a uma consulta por ano do filho, né? Então aí os pais que na maioria das vezes trabalham, né, infelizmente não vão poder participar, mas é uma boa estratégia. Aí como se dá a operacionalização da rede Cegonha, né? Ela é tripartite pela União, Ministério da Saúde, os estados, Secretaria Estadual de Saúde e os municípios, né? Secretaria Municipal de Saúde. E aí entra, né, o financiamento pelo Ministério da Saúde, aí da Ambiência, o Banco de Leite, Casa da Gestante, Centro de Parto, UCIs, né, UTI, e tudo, né, por que a gente tem aí a Rede Cegonha, por que a gente tem o CIS pré-natal, né? É exatamente para a gente poder estar levantando aí os dados dessas mulheres, saber o número e conforme for, a gente vai ter aí, né, os recursos necessários para oferecer as intervenções adequadas para essas mulheres. E é isso. Aqui por último a gente tem uma perguntinha e espero que vocês respondam. Faz parte do nosso trabalhinho também. E mais tarde a gente vai estar falando sobre o pré-natal de baixo risco.